A paz do Senhor, irmãos amados, estamos aqui no canal Encontro de Cristãos. Meu nome é Gustavo Santos. Aperte o sininho, se inscreva e compartilhe. Nos ajude a levar esse evangelho mais à frente. Irmãos, hoje o tema é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos mergulhar um pouco em Paulo e saber como a igreja se edificou e como ela se espalhou na terra. Porque, irmão, muitas das vezes as pessoas têm uma definição de uma igreja perfeita. Mas nós sabemos que o único perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua igreja nunca vai ser acima do dono dela. Então vamos glorificar o nome do Senhor. Nós vamos abrir em Atos capítulo 9, versículo 15. Amém? E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Meus irmãos, em Atos capítulo 2, nós temos o Espírito Santo batizando os apóstolos de Cristo para que a igreja de Cristo fosse edificada. E então os discípulos começaram a pregar o evangelho de Deus, e os fariseus e os saduceus e os donos das sinagogas principais, os que entendiam da lei, começaram a perseguir os cristãos como uma ameaça aos judeus. E então, em Atos capítulo 9, nós temos um Saulo, que era estudante de Gamaliel, que também era um dos fariseus, estudava as leis de Moisés, e para ele o cristianismo era uma ameaça aos judeus. E então ele pede uma autorização para ir para Damasco. E nessa caminhada a ir para Damasco, Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. Logo no seu encontro, irmão, nós vemos que o encontro de um cristão perdido e um cristão que está fora do caminho de Deus, ao primeiro encontro dele, ele reconhece os seus pecados. E então Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e já no seu primeiro encontro ele já chama Jesus de Senhor. E então ele vai cego por uma rua chamada Direita. E nessa rua ele fica por 3 dias de jejum, e Jesus aparece a Ananias e pede para que Ananias entregasse a visão a Paulo de volta. E então Paulo, Ananias vai a Paulo recebe a sua visão e fica apaixonado por Cristo. E ele começa a falar, eu sou um homem perverso, eu sou um pecador. Então, irmão, nós vemos que o primeiro encontro de uma pessoa fora de Cristo com Cristo é reconhecer os seus pecados. Porque, irmão, quando nós conhecemos o nosso pecado, nós caminhamos numa direção chamada o caminho de Deus. Porque, irmão, quando nós estamos no caminho de Deus, nós entendemos que o caminho é estreito. Nós entendemos que nós temos que arrepender dos nossos pecados. Nós vemos quantos falhos que nós somos. E então Paulo tem esse baque. E ele começa a pregar para os gentios, começa a pregar em várias igrejas ao redor. E então Paulo ele acaba de pregar ele prega no Oriente, e ele fala, eu preciso de ir para Jerusalém. E nessa ida para Jerusalém, ele chega em Jerusalém para uma festa de Páscoa, que era a festa dos pães ázimos. Chegando lá, Paulo começa a pregar o evangelho para os judeus. E então os judeus eles começam a se sentem ofendidos pelas pregações de Paulo. E eles já estavam procurando Paulo para matar. Paulo já foi apedrejado pelos gentios várias vezes durante a sua caminhada. E eles pegam Paulo, colocam Paulo na prisão. E então Paulo vai para a prisão e Jesus aparece a Paulo na prisão. E então Cristo fala para Paulo que tem agradado de Paulo. E fala que precisava de levar Paulo para que os romanos também entendessem a palavra de Deus. E então Paulo ele começa, irmãos, a escrever cartas à sua igreja dentro da prisão. Ficou 2 anos em Jerusalém. Logo após, os judeus fez os dias fazendo jejum para que Paulo fosse morto.
mas só que os judeus não conseguiu a morte de Paulo. Então Paulo é mandado para Roma, e Paulo começa a pregar em Roma e começa a sentir saudade da sua igreja. Então Paulo começa a escrever cartas à sua igreja, e nós vemos que a igreja, e ele começa a receber notícias da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, irmão, nunca foi perfeito. Nós vemos em Laodiceia, que era uma igreja, irmãos, que ela era uma igreja descrita como uma prostituta que amava as pessoas que tinham dinheiro. A igreja de Gálatas e Colossenses era uma igreja que os judeus queriam implantar normas e costumes dentro da igreja. E a igreja de Romanos era uma igreja também que tinha idolatrias dentro da igreja. E Paulo nunca desistiu da sua igreja. Paulo muitas das vezes foi apedrejado, muitas das vezes Paulo foi açoitado, e Paulo sempre insistindo na sua igreja, irmãos. E hoje as pessoas elas começam a ir na igreja e começam a desanimar por causa de um, por causa de outro. Nós vemos que hoje em dia as pessoas têm um conceito de uma igreja perfeita. E as pessoas que procuram a igreja perfeita, elas são as mais falhas, porque quando a pessoa começa a botar muito defeito para ele, porque eu não vou nessa igreja, porque essa igreja é assim. Eu não vou nessa igreja porque outra igreja tem um tal fulano que eu não gosto. Essa igreja é vertical. Essa igreja é muito liberal. Essa igreja é assim. Vai ver que essa pessoa não quer nada com Deus, porque o único rumo do cristão é o Cristo Jesus, que morreu no Calvário para que a sua graça fosse expandida. Porque se não fosse o Cristo do Calvário, Paulo não tinha semeado o evangelho para todas essas nações. Porque se não fosse a cruz, irmão, e não fosse a graça de Cristo, ninguém estava aqui hoje, ninguém estava nessa jornada. As pessoas querem colocar a igreja acima do dono dela. A igreja é conduzida por humanos. É os humanos que estão dentro dela, é os humanos que são falhos, irmãos. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas, que uniu as suas ovelhas, ele é perfeito. É ele que salva, é ele que batiza, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que é a nossa esperança, é ele que é a palavra e é ele que é a vida. Nós nunca podemos colocar a igreja acima de Cristo. O problema de hoje em dia é que nós pegamos as cartas de Paulo e nós vemos defeito nas cartas de Paulo. Não nas cartas, nós vemos defeito nas igrejas que Paulo pregava. As igrejas nunca foi perfeita. Por quê? Porque tem humano. Nós somos falhos. E ninguém deve ir na igreja por causa de mim. Ninguém deve ir na igreja por causa de pastor. Ninguém deve ir na igreja por causa de alguém. Vai na igreja por Cristo. A meta é Jesus Cristo. Porque é por Ele que a salvação é dada a nós. É por Ele que nós somos perdoados. É por Ele que nós somos edificados. É por Ele que todos os dias nós acordamos. É por Ele que o véu foi rasgado para que nós tenhamos contato com o Pai Celeste. Então, as pessoas querem colocar a igreja acima do dono dela. E Paulo começou, irmão, a escrever cartas dentro da igreja com saudade da sua igreja. João, na ilha de Pátimo, o coração dele era cortado com saudade dos seus irmãos. E, irmão, nós vemos aqui na Bíblia que ninguém foi perfeito. Quando Jesus Cristo escolheu os 12 apóstolos, Pedro era um cara ignorante, Tomé era um cara incrédulo, e demais, todo mundo tinha problema, todo mundo tinha defeito, irmãos. Nós, o ser humano, nós não somos perfeitos. Não adianta nós falar assim, eu estou na igreja, mas melhora. Nós estamos na igreja, nós temos que ser melhor. Você entende? Não estou falando aqui que tem que fazer as coisas de qualquer jeito, não. Só que um ponto que eu quero levar é que nós não devemos julgar a igreja. Porque, irmãos, só verdadeiros cristãos, só verdadeiras pessoas que estão salvas por Cristo vai para a igreja para cultuá-lo. Quantas pessoas que precisam da igreja?
quantas pessoas que foram salvas, quantas pessoas que foram libertas, quantas pessoas que estavam na mão de Satanás e hoje é liberto por Jesus Cristo. Então a igreja tem o seu papel fundamental nessa terra. A igreja ela não é maior do que Cristo, mas Cristo está nela. Quem fala no altar não é homem, é o Espírito Santo de Deus. Quando eu falo que a igreja é falha, porque não é igreja, nós somos falhos, mas a igreja é constituída por nós. Mas eu quero te dizer também que na igreja tem pessoas boas, na igreja tem pessoas que estão na madrugada orando para a libertação dos recém-chegados, dos recém-convertidos. Na igreja tem pessoas que estão, que foram salvas e têm 20 anos que se mantêm dentro na linha de Cristo, porque ouve a palavra de Deus através da igreja. A igreja é o principal testemunho de Cristo, mas nós nunca foi perfeito. A igreja nunca precisou de... O certo era ser, né, irmãos? O certo era nós tentar ser... O certo é nós ser o melhor que nós podemos. Mas a igreja ela não pode ser resumida pelo fornicador. A igreja não é resumida para as pessoas que brincam. As pessoas que estão brincando com Deus, a igreja não se resume nessas pessoas. A igreja não se resume com pessoas, com pastores que só pensam em dinheiro. A igreja não se resume com pessoas que estão brincando com a palavra de Deus. A igreja não se resume em falsos adoradores. A igreja não se resume em pessoas, irmãos, que estão lá, que dentro da igreja é uma coisa e fora é outra. A igreja se resume em bom testemunho. Deus está precisando de pessoas que se levantem e vai para a guerra. Pessoas que se levantam e vai para o combate e diz: eu vou fazer a diferença. Ao invés da pessoa ficar reclamando da igreja e ficar reclamando das pessoas, por que não se levanta, aceita Jesus e vai fazer a diferença? Porque, irmão, nós estamos num mundo, irmão, que tudo é normal. Nós estamos numa igreja que falar de Deus é uma coisa absurda. As pessoas não vê absurdo nas coisas do mundo, mas quando fala na igreja ficam chocadas. Por quê? Porque nem elas conseguem fazer a diferença. Se conseguisse fazer a diferença, estava lá tentando, estava lá mostrando, estava lá buscando a Deus, estava lá dizendo, é assim que funciona, estava lá dando seu testemunho, estava lá dizendo, eu fui salva por Cristo, agora eu vou fazer a diferença. Em vez das pessoas ficar reclamando da igreja do Senhor Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador que desceu da sua glória e deu a vida para as suas ovelhas, em vez de ficar reclamando do pastor, do bom pastor, ficar reclamando da igreja, porque não vai lá fazer a diferença? Este é o ponto, irmãos. Não estou aqui dizer que é normal a igreja estar errada, mas eu digo que ela é falha. Mas as pessoas só querem entrar nesse contexto, as pessoas só querem entrar nessa... olha só este ponto. Então, ao invés de ficar reclamando, vai para a igreja fazer a diferença. Vai para a igreja mostrar que você consegue. Fala assim, vai lá denunciar os hipócritas. Mostrar para Deus que ainda há pessoas que querem compromisso com a palavra de Deus. Então, o que eu queria trazer esta noite era essa palavra, irmãos, porque nós precisamos de se levantar nessa geração que, eu vou te dizer, não vou falar uma geração perversa, mas uma geração gelada. Uma geração que a geração de Laodiceia, que só vê dinheiro e só vê riqueza, só quer trajes bonitas, só quer sentar em lugares acolchoados, mas não quer entrar na palavra de Deus, não quer sofrer, não quer mostrar para Deus que ainda há verdadeiros adoradores, só quer reclamar. Então, esse espírito de Laodiceia tomou conta das igrejas, pessoas que querem veste bonita, pessoas que querem brigar para o púlpito por causa de estar lá com trajes bonitos, falando bem. Não, a igreja não se resume a isso. A igreja se resume, irmãos, em verdadeiros adoradores. Ainda existem verdadeiros adoradores, ainda existem pessoas que levam o compromisso de Deus a sério. Eu mesmo estou numa igreja, irmãos, que graças a Deus, eu não posso reclamar de nada. E muitas pessoas, às vezes, vêm falar mal da igreja para mim, ou às vezes eu não consigo acreditar, porque eu falo, eu não estou vivendo isso não, hein? É impossível que a pessoa consiga só enxergar o lado ruim das coisas de Deus, irmãos.
Quando as pessoas estão atacando a igreja, estão atacando quem? O dono da igreja. Porque quem foi estabelecido, quem estabeleceu a igreja, quem deu os dons espirituais, quem que fala no altar é Jesus Cristo. Em Atos capítulo 15, Paulo e... Deixa eu puxar aqui. Paulo e Barnabé começam a brigar porque Paulo pregou para as igrejas, pregou para as comunidades. Na época não falava igreja, falava comunidade. E então Barnabé queria levar Marcos. Marcos era discípulo de Paulo. E então eles começaram a brigar porque Paulo não queria levar Marcos e Barnabé queria levar Marcos. Aí acabou a briga. Silas e Paulo foi para um lado pregar o evangelho, Marcos e Barnabé foi para o outro lado pregar o evangelho. Então a obra de Deus não para, irmão, porque não é o ser humano que define a igreja. É o Cristo Jesus que morreu no Calvário. É o Cristo Jesus que deu a sua vida pelas ovelhas. Então, irmão, que essa palavra entre no seu coração. Vai para a igreja, não olhe para um lado, não olhe para o outro. Busque a Jesus Cristo, porque há verdadeiros adoradores. E se você está querendo se levantar e tem bons pensamentos, tem boas ideias, Cristo está precisando de você. Se você é uma pessoa que se diz tão sábia assim, Deus está precisando de pessoas que façam a diferença. Você entende? As pessoas têm que parar de olhar só os problemas da igreja e olhar para o Salvador. Porque, como eu te disse, os falsos adoradores não definem a igreja de Cristo. Quem define a igreja de Cristo são os verdadeiros adoradores. Pessoas que têm compromisso com a palavra, pessoas que estão lá para buscar, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão lá para abraçar o próximo. Porque, irmãos, há ainda verdadeiros adoradores e estes estão dentro das igrejas. Estes ainda estão vivos, ainda orando de joelho nas madrugadas. Estes ainda estão chorando com a presença do Espírito Santo. Porque, irmão, não é fácil, irmão. Não é fácil estar no Evangelho. É muito fácil criticar por fora. Mas eu quero ver fazer a diferença dentro do Evangelho. Irmãos, eu queria entregar essa palavra para vocês. Que vocês abracem a Cristo Jesus. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. Se você está vendo, irmãos, algum problema na sua igreja, feche os olhos e aponte a sua visão só para Cristo. Porque foi Ele que deu a vida por você. Nunca esqueça de onde Ele te tirou. Caminhe em direção à cruz do Calvário. Arrependa dos seus pecados todos os dias. Se santifique. Esteja na igreja. Faça a diferença. Você que vai fazer a diferença. Não espere para o pastor. Não espere para o obreiro. Não espere para o diácono. Faça você. Faça a tua parte, que Cristo vai agradar. Irmãos, eu vou fazer uma oração aqui e entregar. Espero que essa mensagem te edificou, porque Deus me deu essa mensagem para falar esta noite. Então, não me leve a mal, porque eu vejo muitas das vezes as pessoas falar tanto da igreja, mas na hora de fazer a diferença eu não vejo. Então, que você não se você não está, se você fala, mas eu não... como que fala? Eu sou uma pessoa que precisa de fazer a diferença. Faça a diferença, porque, como eu falei, é muito fácil julgar a igreja, mas há os verdadeiros adoradores. Senhor eterno Pai, que o Senhor possa abençoar estas pessoas do outro lado, meu Pai. Que Ele possa entrar na igreja dele, Senhor, e glorificar o seu santo nome, meu Deus. Não olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Pois o Senhor busca verdadeiros adoradores, pessoas que fazem a diferença no seu evangelho. Que o Senhor possa, meu Deus, buscar estas pessoas, meu Pai, e que elas não desanimem, Senhor, pois há muitas pessoas para cobrar, muitas pessoas, meu Deus, para jogar pedra, mas, meu Deus, que os verdadeiros adoradores se levantam e vêm fazer a diferença na tua igreja. Irmãos, eu quero agradecer por vocês terem assistido mais um vídeo, por você estar conosco.
aperte o sininho, compartilhe, porque desse jeito você ajuda o evangelho a ir mais à frente. Amém?